Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui da Sociedade dos Pensadores, nessa noite de segunda-feira. Hoje a gente vai, primeiro agradecer todo mundo que está assistindo esse vídeo, que vai assistir aí durante a noite, e também quem vai assistir amanhã de manhã e todos os dias. Pessoal, queria pedir que todos tenham um curtir, compartilhar aí as nossas conversas e também sigam o nosso canal, Sociedade dos Pensadores. Eu tenho certeza que tem muito a agregar para vocês aí. Cada semana a gente faz umas discussões diferentes e, inclusive, na quinta-feira a gente vai fazer uma outra live com outra temática. Também recomendo que assistam. E, assim, sempre um vídeo na segunda e uma live na segunda e uma live na quinta. Sempre na quinta a gente tenta trazer alguém diferente, algum convidado. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre qual que é a ideia da conversa de hoje. A discussão de hoje é a questão do negacionismo e o papel das universidades quando se discute essa questão, né? A gente retorna um pouquinho da Terra plana e outros absurdos que voltam à discussão, a questão da vacina, se algumas questões educacionais, e aí a gente abre a roda aí para cada um se apresentar. Eu sou Ulisses Maia, economista aqui de Aratuba. Vamos lá. Eu sou Anderson Lima, sou programador e técnico em eletroeletrônica. Atualmente estou morando aqui em Elias Fausto. Beleza, eu sou o Dão Ferreira, sou membro do Partido dos Trabalhadores, sou servidor público municipal e estamos aqui para essa discussão e tentar elucidar mais tentar pôr as claras essa contenda, né, do negacionismo aí. Vamos que vamos. Marcos. Boa noite, amigos. Eu sou Marcos Navarro, eu sou atualmente presidente do PT e estou aqui também como membro da Sociedade dos Pensadores, conversar sobre o tema importante, o negacionismo, o qual a gente tem aí o papel do distanciamento social, a gente vai estar salvando vidas. Então, passar então para o Alberto Martins se apresentar, e depois a gente entra discutindo os temas. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar com esse grupo, né? Alberto Martins, e sou professor, né? Também estudante, né? Do IMEC, da Unicamp, e acho que o tema é extremamente importante. E estamos aqui para conversar e trocar experiências e aprender e colocar um pouco as nossas opiniões sobre o tema. Legal. Bom, e o tema é muito importante, né? Porque a gente na verdade, discute isso há muito tempo, né? Até temos aquele livro do George Orwell sobre a revolta dos bichos, que também tratava um pouco disso, né? Esse revisionismo, essa tentativa de mudar a história, o passado e os entendimentos sobre o futuro. Alberto, você tem um conhecimento, você que é professor universitário, tenho certeza que tem um conhecimento muito interessante para compartilhar com a gente com relação ao papel da universidade nesse combate a esse revisionismo, podendo ser histórico, político, geográfico também, às vezes, né? Perfeito. Na verdade, em torno desse tema, a universidade tem um papel muito importante, né? Porque, na verdade, sai da universidade os dirigentes dos partidos políticos, sai também da universidade os prefeitos, enfim, a grande maioria das pessoas que vão desenvolver políticas públicas e a responsabilidade de gestão
de municípios, estados, passam pela universidade, embora essa não seja uma condição necessária, né? Porque existem pessoas com potencial enorme, certo? E que às vezes traz uma contribuição muito grande para a sociedade, mesmo não passando pela universidade. A experiência de vida, a experiência de trabalho, a convivência com as pessoas, às vezes se constitui numa própria universidade, né? Mas o que eu gostaria de falar sobre esse tema é o seguinte: é um tema extremamente, vamos dizer, polêmico, mas é um tema extremamente complexo, né? E tem muitas variáveis que envolvem a questão da desvalorização da ciência, certo? E o negacionismo é uma parte dessa desvalorização. Tem gente que não reconhece a ciência porque não acha importante. E tem outros que negam a ciência como consequência de não acreditar nos resultados da ciência, né? Mas eu gostaria de citar, né, 3 pontos que eu acho importantíssimos, né, para compor a questão da desvalorização e o negacionismo da ciência, né? Um deles seria a questão da educação. A educação é um ponto primordial, né? E quando eu falo em educação, ela abrange a família, mas tem muito a responsabilidade da escola. E a escola não envolve só a universidade, né? A formação do homem, ela vem desde o ensino infantil, né? E do ensino básico, né? Fundamental 1, 2 e médio. Aliás, eu acho que aí é o alicerce da formação do conhecimento humano, né? E aí eu vejo um dos grandes problemas da nossa sociedade, né? O nosso ensino hoje, sobretudo o básico, é um ensino que se volta muito mais para a parte tecnicista, né? Ensina como fazer para produzir. As pessoas vão aprender, às vezes, matemática, né? Eu reconheço que eu também peco em cima disso e pequei, né? Mas se ensina matemática, ensina as técnicas de matemática, mas muitos alunos saem do ensino médio sem ouvir o Mao Tse-tung, sem ouvir o nome de quem foi Mao Tse-tung. Quando estudou um pouco de biologia, sequer sabe o nome de Pasteur, Adolfo Lutz, né? Quando se fala em física, se desconhece o nome de um César Lattice e muitos até do nome de Einstein, né? Isso daí traduz um sentimento da sociedade que o nosso ensino é um ensino que ele é técnico, né? A pessoa aprende a multiplicar, a dividir, aprende as regras da química, da física, certo? Faz os cálculos, é um amontoado de informações, claro que importantes, mas às vezes as pessoas que estão por trás, que pensaram esse desenvolvimento, sequer são mencionados, né? As pessoas acham, por exemplo, que um celular, ao pegar na mão, não estranha a configuração de algo tão importante que você está falando e vendo uma pessoa no extremo do mundo, pô. E acha isso daí uma coisa natural, como se fosse um fruto de uma árvore, né? Então, eu acho que todos esses pontos que caracterizam, né, a nossa educação levam as pessoas a valorizar mais o que é ter, né? Eu tenho, né? Então, o que significa isso? Olha, eu consegui montar um império, consegui montar uma indústria, consegui montar um grande estacionamento de automóvel, consegui fazer um prédio, né? Não que isso não tenha valor, é claro que tem valor, né? Mas a questão é que por trás disso existiram e existem pessoas que dão sustentação para um processo de construção como esse. E o que a gente vê é uma gangorra que pende só de um lado, certo? Só do lado do que se vê, né? E então essa parte da educação é uma parte assim que a gente gostaria de ver. Eu não sei como, não tenho receituário para mudar isso daí, mas a gente gostaria que esses enfoques fossem verificados e que as pessoas trabalhassem, quem sabe, a médio prazo, nem que seja um pouco mais a longo prazo, que constituísse uma modificação desse processo, certo? Geralmente se valoriza muito mais
a técnica para fazer as coisas no modelo fordista do que efetivamente as pessoas que fizeram aquela construção. Por outro lado, eu não sei se alguém quer falar também, porque eu estou ocupando o espaço aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alberto, a palavra é sua, meu amigo. Então, o segundo ponto, né, seria um ponto, né, assim, que eu considero também muito importante, né, que claro que as pessoas podem até criticar a fala da gente, mas eu penso que atualmente a sociedade ela tem uma valorização extremada em termos de capital, certo? Que o grande valor que toca a vida hoje é o capital, né? O que significa isso? O capital ele move a questão dos bens. O que significa? Teto, lazer, saúde, educação, modo de vida, né? Então, o capital, ele gira, né? As pessoas são levadas a fazer o giro tudo em termos do capital. Mas o grande problema da palavra extremada é que todos esses bens, existe uma diferenciação enorme, certo? Existe desde um palácio construído à base de pintura de ouro e desde uma casa que sequer tem água para a pessoa beber, né? Então, o que significa? Essa valorização extremada do capital, ela constrói uma distância social enorme que gera um processo de uma insegurança na sociedade e até na nossa existência. Porque num processo de desigualdade tão grande, começa a acender uma ideia de um vale-tudo, né? Ainda hoje, eu estava lendo, vou contar isso para vocês, eu estava lendo uma passagem do Evangelho, né? Onde se diz o seguinte, que às vezes Jesus disse que a espada deveria separar pai de mãe, pai de filho, nora de sogra e assim por diante, né? E assim essa história ela assim espanta um pouco diante da caracterização do que foi Jesus Cristo de puro amor. Mas se a gente entender bem essa mensagem, o que está por trás disso é uma coisa muito simples, né? A oligarquia, a estrutura familiar, ela é tão arraigada, tão violenta no sentido das pessoas defenderem só a família de sangue, que se esquece do resto, né? Que é a família universal, que é a família que envolve todo mundo. Quer dizer, há uma discussão, um racionalismo em torno de você achar que o mundo é só para a sua família de sangue e se esquece que existem os animais para preservar, existem os rios para preservar, existem outras pessoas que você precisa deles, não como mecanismos de produção para você, mas uma integração, né? Então, eu achei muito interessante, falei, eu vou contar para o pessoal, né, essa passagem aí que às vezes as pessoas interpretam mal, mas olhar a família restrita de sangue em detrimento e exploração da família universal é um grande erro que pode acabar com a sociedade, né? E então eu falei de 2 pontos. Eu falei que a gente pode ter dentro da educação um processo de negacionismo, e falei também a questão da valorização do capital, que é algo que faz o seguinte: qualquer um que tem o poder estuda bem, aprofunda na ciência, pega os melhores empregos e boa. O resto, olha, não interessa se acredita ou não acredita. E geralmente o processo de desconhecimento, né, faz com que as pessoas até valorizem aquilo que não enxerga, só o que enxerga, o que é visão. Eles não são culpados de não enxergar, certo? De valorizar. É que a condição de vida deles enxerga o que eles podem ver no entorno deles, né? Então, o terceiro ponto seria uma crítica à própria ciência, né? Porque a gente fala da educação, fala da sociedade, como se a ciência também fosse algo assim extremamente perfeita. Não é verdade. A ciência é feita de homem, e o homem é egocêntrico, né? E eu vou colocar um ponto para a gente refletir aqui, que eu notei e fui testemunho
disso daí que, inclusive, me chocou demais, né? Claro que eu vou contar o fato para vocês, mas em determinada cidade, uma pessoa conseguiu desenvolver um trabalho extremamente importante sobre a pandemia, né? E esse trabalho ele poderia assim ser difundido para outras cidades para reproduzir esse procedimento de cálculos, de estudos, e quem sabe, claro que não é o mesmo procedimento daquela cidade, mas você poderia aplicar numa cidade similar, com algumas mudanças de variáveis. Mas quando se pediu para colocar isso daí, a resposta foi a seguinte: olha, o meu artigo ainda não foi publicado, certo? Eu tenho esses resultados que eu testei, está dando certo daqui, mas eu preciso publicar agora. Publicar numa pandemia, certo? Se deu certo, passa para a gente troca ideia, o artigo fica teu, você publica em teu nome, mas reparte. A sociedade é um todo, pô. Essa época é uma época de subsistência, certo? Você tem que colocar isso daí para os outros e depois, até se você for desvalorizado no sentido de não ser o autor, não tem problema, pô. Olha o benefício que você fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o egocentrismo do ser humano, ele está também impregnado dentro da ciência. Então, existe uma palavra que se chama capitalismo científico. O que é o capitalismo científico? É aquela coisa de você, olha, eu preciso guardar isso daqui, olha, vamos guardar entre o nosso grupo, entre o nosso pessoal, porque isso depois de publicado, daí sim, eu vou dar minha palestra, eu vou cobrar um determinado valor, etc. e tal. Essas coisas, é claro que não são generalizadas, mas existem. Tá? E a crítica que a gente faz nesse contexto é que o capital científico ele é um subconjunto, ele está contido no capitalismo monetário, certo? Então, eu diria o seguinte: essas três questões da educação, da valorização exacerbada do capital, certo? E o egocentrismo do ser humano, que está impregnado também na ciência, são coisas que precisam ser trabalhadas. Embora eu tenha que fazer uma distinção aqui, que é muito importante, né? Eu citei esse fato, parece que a gente desvaloriza um pouco artigo científico, nada disso, né? Existe uma grande diferença entre você elaborar ou criar algo de caráter científico, ou criar algo dentro da ciência e criar algo dentro da política. Qual que é a diferença entre criar algo dentro da ciência e criar algo dentro da política? É simples. Você criar algo dentro da ciência, você coloca o teu nome no artigo e sai o teu nome no artigo. Você criou isso daí. Isso é o procedimento de criação na ciência. E como é na política? Na política funciona assim. Você cria e depois você vai escolher a quem você vai delegar para ser o autor daquilo que você criou. Certo? Então, é importante colocar isso. Então, o processo político também tem que ser, assim, melhorado, né? Ser um pouco menos extrativista, de tirar as coisas dos outros, porque na ciência, embora haja isso, sempre se garante a autonomia do nome de quem criou. Agora, na política, não. Você, estando dentro do contexto político, você pode criar a maior coisa, a melhor coisa, mas existem olhos em cima, certo? E aí você, eu não vou dizer obrigado, mas existe uma força que diz assim, a quem você vai delegar a criação disso daí? E aí você delega. Então, são todos esses os pontos que eu acho que influenciam nas duas questões levantadas inicialmente. Primeiro, certo? É a questão do relativo desvalorização da ciência, que a ciência realmente é desvalorizada, e, por outro lado, o negacionismo que existe em relação à credibilidade na ciência. Então, um pouco por aí que é a minha posição. Legal. Professor, eu queria dar um pitaco aqui. Eu vejo as coisas acontecendo de uma forma que... Vamos lá, dar um resumo. Quando eu era criança, quando eu era adolescente e criança, eu ouvia muito dizer que a gente estava na era da informação, aonde o ter mudaria pelo saber, né? E quem tivesse a informação teria o mundo nas mãos. De certa forma,
me parece que isso realmente aconteceu. Né? A gente tem aí o Google, Microsoft, Facebook, né? Os grandes detentores da informação. No entanto, me parece que a qualidade dessa informação se perdeu não pelos detentores da informação, mas pela forma que a gente foi ensinado a lidar com essa informação. Eu me lembro, né, um pouco do meu período de educação infantil, e as coisas nos eram jogadas, né, nos eram impostas, elas nunca foi nos passado. Olha, como é que você pesquisa um assunto? Eu tive uma virada de chave no meu jeito de enxergar o meu estudo, quando eu tinha que fazer um trabalho de escola, de biologia, e eu fui obrigado a ir a uma biblioteca, né, entre aspas, obrigado a ir em uma biblioteca, porque minha nota estava bem baixa, eu precisava de uma nota muito boa para recuperar essa nota, o que é normal, né, isso acontece muito. E eu fui obrigado a ir nessa biblioteca, só tem uma biblioteca aqui em Indaiatuba na época, e eu passei um dia inteiro nessa biblioteca selecionando o que eu ia estudar, o que eu ia transcrever para aquele trabalho que eu tinha que entregar. E isso me ajudou a entender e tentar filtrar aquilo que eu vejo, né? É lógico que eu não saí dali sabendo fazer isso, mas ali foi o primeiro passo. Porque eu não queria pegar um livro só, eu não lembro por qual motivo mais, mas eu tinha essa necessidade de pegar mais de um autor, mais de um livro. E aí na biblioteca eu fiquei o dia inteiro pegando livros, né, do mesmo assunto, mas vários livros diferentes. E o meu trabalho, ele tinha vários pontos de vários livros diferentes, né? Não peguei informação de um lugar só. E hoje eu vejo que a gente, né, a nossa sociedade, e isso não é uma exclusividade brasileira, é uma exclusividade, é uma coisa mundial. As pessoas aprenderam a escolher a informação que lhe convém e não aquela informação que está de fato correta ou incorreta. Né? Eu lá na biblioteca, eu não estava pegando a informação que me convinha, mas eu estava tentando verificar os vários pontos e pegar o melhor de cada ponto. Hoje não. Hoje as pessoas olham para essa informação parece que me convém. Então, se eu sou um cara que acredito na homeopatia, então só vou dar valor àquilo que é homeopata, mesmo que toda uma cadeia científica me diga que aquilo ali não funciona, né? Ah, mas não faz mal nenhum, mas também não funciona. Então, não é um medicamento. Ah, mas eu tomei e curou minha renite. Tá, mas curou como? Se curou para você, mas não cura para outras pessoas, então não foi aquele remédio que te curou. A gente precisa saber o porquê que aquilo por que você não tem mais a renite. De repente você trocou de casa, você pintou a sua casa, era mais um efeito psicológico e agora você não dá tanta importância, mesmo que o seu nariz está meio trancado. Eu consegui ficar 3 anos sem usar o remédio no nariz de renite, porque eu decidi que não ia usar mais. Não precisei de tomar nenhum medicamento para curar aquilo. E hoje eu tenho, mas hoje a minha tolerância ao nariz trancado está maior. Então eu não posso atribuir essa minha mudança a um medicamento. Mas eu vejo as pessoas fazendo isso. Elas preferem acreditar naquilo que é mais fácil para elas. Né? Hoje eu estava conversando com uma conhecida minha que mora em Salvador, e ela insistindo em dizer para mim, não, mas o meu marido tomou um medicamento e ficou curado da Covid. Eu falei, mas vem cá, mas 90% das pessoas ficaram curadas tomando água com açúcar. Será que o teu marido não está nesse grupo dos 90%? Não, não tá, porque ele começou a tomar antecipadamente. Eu que estive lá e dei aquele remedinho lá que o presidente indicou. E ele tá curado. Sim, mas por que toda a academia científica não tá usando o medicamento? Ah, porque a ciência não gosta de remédio barato. Mas como assim? 70 mil pessoas já morreram, inclusive médicos. Pesquisadores já morreram por conta disso, porque se expuseram ao vírus e não conseguiram sair dessa. Será que a informação que eu estou pegando, né, e levando como relevante é uma informação boa? Ou será que eu aprendi a verificar quando a informação é boa?
Porque eu percebo que as escolas, e eu tento fazer isso com as minhas filhas, é tentar perceber se aquela informação é uma informação de qualidade. E é possível a gente perceber quando a informação é de qualidade. Porque ainda temos órgãos ou instituições que nos dão uma certa segurança da qualidade daquela informação. Né? Na área da saúde, nós temos a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, né? Na física, nós temos aí grandes institutos que fazem pesquisa na área da física, na área da matemática, na área da informática, né? Você ter um desenvolvimento de software pela Microsoft ou pelo Google não é o mesmo que ter um desenvolvimento de software com o Zé da esquina. Mesmo que talvez o Zé da esquina daqui a 30 anos seja um gigante. Mas agora não dá para levar o Zé da esquina com tanta relevância quanto os gigantes naquelas áreas. Mas a gente não... Eu percebo que a gente não aprendeu. Será que seria isso? A gente não aprendeu a filtrar essa informação, a entender como ela funciona, ou a pelo menos dar credibilidade à pessoa correta? Hoje as pessoas veem um maluco na internet dizendo que a Terra é plana, e aí o cara fala, pega uma régua, bota no horizonte, você vai ver que a Terra é plana. Aí o cara vai de casa e olha no horizonte e fala, o cara tá certo. Pô, mas por que ele tá certo? Será que faz todo esse sentido? Por que a Terra tem que ser plana e não esférica? Ou por que a Terra é esférica? Será que você foi atrás para saber por que existe essa necessidade da Terra ser esférica? Porque ninguém escolheu a Terra ser esférica. É uma necessidade física. Né? É um formato que, quando você tem massa demais, vai ficar esférico. O Sol é esférico, a Terra é esférica, a Lua é esférica, Júpiter é esférico. Qualquer aglomerado de massa grande demais, muito próximo, né, tende a ficar esférico. Aí a pessoa olha no horizonte e não consegue. Eu tô já tô perdendo o foco aqui. Mas o professor Alberto, será que não seria isso? Será que a educação falhou ao ponto, nesse ponto, de nos ensinar a filtrar a informação? Na verdade, hoje tem muita gente revendo a forma de ensinar, né? Até eu vi uma reportagem com o Marcelo Viana, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Ele deu uma entrevista juntamente com um pesquisador na área de matemática nos Estados Unidos, que me chamou muito a atenção, né? Eles colocam o seguinte, né? Que o processo de ensino tem que mudar. Mas mudar como? Com coisas onde as pessoas aprendam a recriar ou criar. Não simplesmente olhar como se faz. Então, você vai ensinar algo sobre multiplicação, por exemplo, ver uma construção desse processo, não simplesmente ter uma decoração da tabuada, por exemplo, né? Então, esse processo de recriação vai fazendo com que as pessoas reconheçam o que significa uma metodologia de trabalho, como é que se faz um passo a passo. E essa metodologia mostra em decisões que, às vezes, a construção da ciência merece que você reveja com cuidado, exige que você estude com cuidado, tenha uma certa disciplina. Então, não é algo que você estuda só para a prova, para tirar nota, para saber o que você vai fazer depois, né? Para ter uma formação e depois trabalhar e ganhar o dinheiro para a sua vida. Não, existe um processo onde você vai identificar como que se estuda, por que se estuda, certo? Quem se envolveu e de que forma. Em detrimento do volume, fazer as coisas com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de sutileza. Aí as pessoas começam a enxergar a universidade, os pesquisadores, de uma forma diferente, né? Atualmente, os pesquisadores, as pessoas das universidades, por uma boa parte da população, são pessoas que ficam lá sentadas o dia inteiro, certo? Matando tempo, ganhando dinheiro de uma forma improdutiva, né? Para escrever depois alguma coisinha e publicar numa revista, mas esse é o trabalho que o pessoal faz. E essa é uma mentalidade, infelizmente, que abrange uma boa parte da sociedade, certo? E ao enxergar o pesquisador e a universidade como pessoas
que ficam lá, às vezes até o aluno na balbúrdia, e que ficam brincando, que não vê que o pessoal queima neurônios, que estuda, que vê processos delicados. Ao não enxergar isso, automaticamente vai acontecer tudo isso que você falou. Quer dizer, ora, esses caras vêm falar para mim que a Terra é redonda, esses caras que ficam sentados o dia inteiro lá, certo? Não produz nada, certo? Quem são eles para dizer que a Terra é redonda? Certo? Quem são eles para dizer para mim que eu tenho que tomar remédio assim, assim, assado? Eu vou acreditar só no médico que faz o atendimento e pronto. O cara que é pesquisador da área de medicina, de biologia, esse cara é o cara que está lá fazendo o justo para ganhar o seu salário por mês. Mas ele se esquece que tudo aquilo que é feito na ponta, certo? O receituário de um médico, certo? O que a indústria, a máquina que produz aquilo, que o remédio que ele vai tomar foi feito pelo planejamento de um cara que pesquisou, esse processo não é visto. Então, enquanto não se compreende, certo, que quem faz ciência é que faz o pavimento e acenda a estrada para o desenvolvimento do mundo, enquanto as pessoas não enxergarem isso, ora, não vai enxergar as palavras que essas pessoas veem, porque existe um hiato muito grande entre como as pessoas veem a universidade, os professores, o pesquisador, e como as coisas são feitas assim no dia a dia, né? Você pode ver que hoje todo mundo pega um smartphone, certo? E sequer fala assim, nossa, olha um aparelhinho desse que não tem fio, não tem nada, certo? A gente faz tudo, certo? Em just in time, quer dizer, imediatamente você vê isso daí, não existe nenhum tipo de curiosidade ou saber, nossa, mas como que se conseguiu isso, certo? Então é mais fácil você acreditar que a Terra é plana do que você acreditar que houve um processo de centenas de anos que foi construído uma teoria dos movimentos dos corpos, da estabilidade do universo, que se a Terra for um disco, certo? Não vale o processo de atração entre os astros, não existe equilíbrio, certo? O que o Newton fez há 400 anos atrás praticamente mostrou o equilíbrio de todo o sistema em torno do Sol e ninguém sabe sequer uma palavrinha sobre isso. Então, o que eu quero dizer aí, para não divagar muito, né? Dizer o seguinte, enquanto o pessoal achar que a universidade, os pesquisadores, ficam lá sentados, sem produção, para ganhar o dinheirinho deles fazendo balbúrdia, gente, não dá para acreditar em ciência mesmo, certo? Não dá para acreditar. E tem mais, né? A ciência é um processo muito rigoroso. Você estava falando dos remédios. Para algo ser aprovado pela ciência, certo? Não é porque aconteceu na cidade A que vai acontecer na cidade B. Tem uma questão geográfica, tem a questão de temperatura, tem a questão da cultura daquela cidade, da forma que as pessoas se alimentam. Então, para você generalizar um procedimento como esse, tem que ter muito estudo, tem que ter detalhes, tem que ter confronto, tem que ter testes. Aí, a hora que sai o resultado da ciência, esse você pode acreditar, certo? Mas, enquanto isso, né, o que é mais rápido, o que menos custa, e aí entra de novo a palavra egocentrismo. O que é melhor para mim, eu vou fazer. Melhor, mais barato, resolve, o vizinho fez, certo? Então, ora, a ciência demora muito. Por quê? Porque precisa compreendê-la. Marcos, quer fazer o próximo comentário? Quer fazer, Dom? O Marcos está com o microfone mudo, acho que ele apertou, mas ele abriu e fechou logo em seguida. O Marcos, você vai fazer? Ou quer que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui, então, pode deixar. Abriu, desculpa aí. É que eu apertei e apertei de novo. Então, eu vou dar uma contribuição da pesquisa que eu fiz sobre da ONU, né? A chilena,
Michelle Bachelet, ela é comissária da ONU, né, alta comissária da ONU, e o nosso país, o Brasil, ele está linkado com outros países, como Belarus, está o Brasil, Nicarágua, a Tanzânia e os Estados Unidos. E onde o governo de Belarus, ele considera a pandemia do Covid-19 uma psicose. A Tanzânia, onde acreditam que venceram a pandemia do Covid através de orações. E os Estados Unidos, que é o primeiro lugar em número de casos, de vítimas, ele demorou muito para tomar medidas para conter a pandemia do Covid. A princípio também não acreditou, como infelizmente o governo brasileiro também não acreditou. E no caso do governo brasileiro, foi considerado pelo chefe da nação como uma simples gripezinha, e quem tivesse histórico de atleta, como ele, que sabe fazer aí bastante flexão de pescoço, pelo menos, né? Não afetaria em nada. Então, se a pessoa tivesse uma boa saúde, não afetaria em nada. Nós estamos hoje atualizando os casos aqui, 1.866.176 casos no caso do Brasil, casos recuperados 1.213.512 e número de mortes, infelizmente, 72.151. E a gente está fazendo um pouquinho esse diálogo para entender como que a gente combate, né, o negacionismo, no caso, a anticiência. Então, a gente vai ver um pouco como que age o negacionista. Primeiro, normalmente pede para um falso especialista fazer um diagnóstico de alguma coisa que já foi descoberta, que é verídico, que a ciência já provou, eles chamam outro especialista para fazer a distorção dos fatos. Então, há pouco tempo atrás, a gente viu um especialista aí sobre a questão do meio ambiente, negando que a camada de ozônio está sendo prejudicada, que a gente pode ter, no caso, algumas consequências, né, pelo excesso de poluição. Então, aquele especialista que falou algum tempo atrás, ele falou em nome de quem? Em nome de um governo neoliberal. É aquele que está interessado, como o Alberto falou, na questão do egocentrismo. Eu só quero saber de mim, eu quero ganhar dinheiro com isso, que essa notícia se esparrame e deixa o povo produzir, deixa desmatar, como está acontecendo, infelizmente, com a Amazônia aqui no Brasil. Então, é isso que eles fazem para enganar o povo. Então, como que é feito esse processo para a gente entender? O negacionista, então, tem o capital também por trás, que é a questão do capitalismo selvagem. A pessoa, então, tem interesse somente financeiro, não importa que morra 70, 80 mil pessoas ou 100 mil, o importante é que vai economizar na aposentadoria do povo. Acho que é esse o pensamento de quem dessa linha de pensamento negacionista, né? Não é um fato de ser um ser humano, é uma pessoa que só pensa em dinheiro. Então, eles fazem investimento em nome de professores renomados, como eu citei, para defender pautas de seu interesse, com a finalidade de sustentar uma mentira, até que o povo acredite que é verdade. Na verdade, é a enganação induzida por especialista. Infelizmente, tem gente que ganha dinheiro para matar gente. É isso, pessoal. Passo aí a palavra. Obrigado, Marcão. Dão, quer puxar aí? Eu falar assim, só para complementar aqui os dias atuais, realmente eu não vejo saída nesse momento. O professor Martins está aí, mas eu vejo que a gente está numa encalacrada social de obscurantismo, né? Quem sabe não é. Quem sabe, quem tem conhecimento, quem passa os conhecimentos não é valorizado. Isso também a mídia tem sua culpa nisso tudo, né? Porque a mídia ela começou a enviesar as verdades aqui no Brasil. O Anderson falou que no mundo, e aqui no Brasil é um exemplo claro disso,
a mídia começou a enviesar as verdades que poderiam ser ditas e as pessoas terem esse conhecimento por uma verdade particular, uma verdade interessante para cada particular. Então, isso deu direito ao povo, ao cidadão comum também falar, pô, já que cada um inventa a sua verdade, eu também vou acreditar na minha verdade, no que eu quero crer, no que eu quero me conduzir. Por isso que eu acho que tudo passou pela mídia e será pela mídia novamente que eu acho que isso vai ser desconstruído. Porque, por mais que a gente está debatendo aqui, outros grupos debatem isso do dia a dia, mas não tem a repercussão e a abertura necessária que teria que ter para outras pessoas, para as pessoas que acreditam no que não existe, ver, né, e falar, puxa, eu tô numa esparrela aqui, o que eu estou conduzindo, do jeito que eu estou conduzindo minha vida, nas minhas crenças não tem nada a ver com as minhas verdades, não tem nada a ver com a verdade factual do universo. Então, eu só queria acrescentar isso, que eu acho que vai se passar de novo pela mídia essa desconstrução disso tudo, de cada um achar que pode construir sua verdade para realmente reconstituir ao mundo normal, ao mundo que nos conta os livros, que nos conta os sábios, nos conta os interventores pesquisadores, né? Então, isso que eu acho que ela tem um compromisso sério. E a internet também, a primeira mídia comum, né? A mídia tarimbada, e depois veio a internet, que também deu subsídio para isso tudo. Você vê hoje grupos negacionistas, eles são imensos. Milhares de pessoas vão para simpósios, né, para discutir terra plana, né, discutir não a vacinação das crianças. Então, a mídia, eu acho que ela tem um dever, uma dívida grande em relação a isso. Ela tem que submeter-se a essa autocrítica e realmente começar e tosar. Eu acho que a mídia tem que, nesse momento, tosar o que não é verdadeiro. Porque em nome dessa não verdade tem se constituído governos não verdadeiros, tem se constituído cientistas não verdadeiros, tem se constituído teses não verdadeiras. E daqui a pouco, se continuar desse jeito, o mundo já está uma balbúrdia, né, em relação a isso de negacionismo. Mas vai ser um descalabro total, né? Então, eu acho que os homens de conhecimento, e principalmente as mídias que podem espalhar as verdades entre as pessoas, ela tem que ter esse compromisso, tem que voltar a se comprometer com isso para balizar de novo as verdades, né, as verdades absolutas, para as pessoas terem um norte, né, para não continuarem nessa balbúrdia que é pegar um barco à vela sem direção, que é o negacionismo que eu acho hoje. É isso aí. Roberto, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de fazer um comentáriozinho, e aí acho que você, juntando a minha fala do Marcos e do Dudão, você tem bastante coisa para comentar. Primeiro, né, antes de qualquer coisa, gostaria de lembrar as pessoas para curtir e compartilhar o vídeo e o canal, né? Agradecer a Fernanda aí pelo último comentário dela com relação às mulheres na Sociedade dos Pensadores. A gente tinha a participação de duas pensadoras, Fernanda, só que elas não estão participando nesse momento,
elas tiveram algumas questões aí, elas não estão participando nesse momento, mas obviamente a sua colocação aqui é muito importante para a gente. Obrigado mesmo, de coração. Falando um pouquinho sobre... Com certeza, Fernanda, muitas mulheres podem participar e a gente vai continuar chamando. Voltando à pauta, eu acho que tem, sobre essa questão de negacionismo, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem a questão de quem é negacionista por dinheiro e quem é negacionista pela questão do pertencimento, né? Porque quem é por dinheiro é fácil estabelecer a relação de causa e efeito, né? Então, a gente pensa, por exemplo, nos think tanks. Os think tanks, eles estão sendo criados com base nisso, né? Com a ideia de... São grupos empresariais que têm a ideia do financiamento para suportar uma determinada campanha. Por exemplo, quem apoia o fim, que não há desmatamento, que não tem a questão climática, essas coisas, né? Além disso, tem uma questão do pertencimento, né? Quando a gente fala do pertencimento, é legal você ser a pessoa do contra, né? Você ser o idealista, e é interessante, e acho que se houverem psicanalistas assistindo, acho que poderiam comentar, porque é muito legal ser o diferentão, e aí você conhece outras pessoas que têm esse problema de pertencimento, e você quer fazer parte de um grupo, e esse grupo se encaixa, e aí você tem os grupos de internet que ajudam e te ajudam, e dá essa voz, né? Essa voz a esse público, né? Que tem essa necessidade. E assim, a gente tem que entender também que o negacionismo ele tem uma maior taxa de alcance à medida que você tem uma menor polaridade. Não necessariamente excludente, né? Você não se exclui uma sociedade, de repente, com muita educação, não ter negacionistas. Haja visto que é a questão do pertencimento, isso não tem a ver com escolaridade, tem a ver com um sentimento próprio. E foi muito interessante, não sei se algum dos pensadores já chegou a assistir aquele documentário do Netflix sobre terraplanismo. É muito interessante onde que eles tentam, eles mostram todas essas convenções que o Dão comentou, e esse sentimento de pertencimento, e eles tentam fazer algumas experiências, o que é muito importante para a ciência, mas no final dá errado, né? Obviamente, porque a ciência já mostrou, já teve 300 anos a gente mostrar que está errado, e eles tentando fazer as outras experiências, mas eu acho que isso é bem visto na ciência. Uma outra questão é a questão dessa politização, né? A gente, hoje, como o Anderson havia dito, tem uma escolha da política que você sustenta, e dentro disso você tem algumas ideias centrais que elas se baseiam, né? Então, tem a questão contra, na verdade, um negacionismo sobre o Covid, que é a gripe, que é a falta de exercício, uma desvalorização complicada da universidade, né? Por exemplo, né, os universitários, né, das faculdades, por exemplo, os bolsistas. Se a gente pega um pessoal que está fazendo graduação no CAPES, recebe 1.300. Um mestrado, que é super interessante, é 1.500. Doutorado, 2.200. E pós-doutorado, 4.100. Com certeza, no mercado privado, quem fizesse, ao invés de fazer esse curso, se dedicasse na empresa, eu tenho certeza que ganharia muito mais que isso. Então, assim, mesmo eles focando sua vida na parte teórica, na parte científica, tem uma desvalorização muito grande. Quando se fala que é balbúrdia, que é um antro de maconheiro, as universidades, tá completamente errado. Inclusive, eu acho que o Alberto, até como
como um dos fundadores da Max Plan, pode falar que provavelmente a maioria dos universitários que tem na Max são alunos que trabalham durante o dia e vão na faculdade à noite. Então, que esse representante do povo, né, Bolsonaro, está falando é uma asneira do tamanho do mundo. E outra coisa, né, a questão da tecnologia é que ela não tem lado, né, a ciência, o fruto da ciência, que são as tecnologias, ela não tem lado. O que define o lado da tecnologia é o modo que é utilizado. Então, ela não é nem boa nem ruim. O urânio, né, ele, enquanto estava sendo estudado e conhecido, não era nem bom nem ruim. O problema é quando você decide usar numa bomba atômica ou quando você decide usar numa usina nuclear que vai fornecer energia por muito tempo. Então é isso. E o problema desse negacionismo é que a gente entende que tem um impacto direto na nossa sociedade. Quando a gente, por exemplo, fala com relação ao meio ambiente, a gente, inclusive, teve a diretora do INPE demitida, o impacto que isso causa, né, no Brasil diretamente. Quando a gente nega que há o aquecimento global e que a principal causa do aquecimento global é a questão da pecuária, não tem como se negar. Tem as necessidades de uso de chão, de solo, são, não tem como negar se você estudar. Por exemplo, teve um presidente na África do Sul que dos anos 99 a 2008, ele foi presidente lá, e ele negava a questão da AIDS. Então, hoje, 20% dos contaminados por AIDS no mundo vivem na África do Sul, graças a esse boçal. Na vacina, agora a gente tem a questão do sarampo, né? O sarampo que estava extinguido nos anos 80, volta agora por causa dessa onda antivacina. E, para finalizar, a gente tem uma coisa seríssima, que é a mudança da história, né? Onde que a gente discute, mas onde que algumas pessoas falam que não houve ditadura, que Hitler era de esquerda, essas coisas, essas abominações que não refletem em nenhum aspecto a realidade, né? Obrigado aí pelos companheiros. Alberto, fica à vontade aí para já falar. Eu só queria fazer uma observação antes do Alberto, se me permitem. Uma parte desse problema, eu lembrei aqui há pouco, vendo o Dão falando e o Ulisses, o governo americano não, mas as grandes corporações americanas, por conta da liberdade norte-americana, né? Existe uma liberdade quase que irrestrita lá no território norte-americano. Então, uma parte desse problema da gente ter especialistas negacionistas, vem de lá. Nos anos 60 e 70, quando se começou a estudar o aquecimento global, o impacto que o ser humano estava causando no meio ambiente, as gigantes do petróleo contrataram especialistas para colocar em xeque o que a comunidade científica vinha apresentando de evidências, né, em relação ao impacto no meio ambiente causado pela atividade humana. Então a gente teve aí um cenário que virou regra, né? A gente tem hoje, você tem um pesquisador disputando a mesma mídia ou o mesmo ponto de fala de um sujeito que sequer terminou o primário, né? Vou dar um exemplo tranquilo. Não que não terminar o primário é um problema, mas quando você não tem a base e não consegue entender como as coisas funcionam, a sua percepção daquilo se torna distorcida, né? E se você não tiver uma orientação de alguém que já estudou um pouquinho mais do que você tende a se perder na linha, né? Essa afirmação de que Hitler é de esquerda, eu tenho vários colegas que, olha, eu tô bem equipado de colegas, viu? Mas eu tenho conhecido um colega que ele jura de pé junto que Hitler era de esquerda porque ele leu o livro do Hitler.
e porque ele tem parente na Alemanha. Falei, cara, você está de brincadeira comigo que essas são suas evidências. Todos, ou quase todos os historiadores, todos que pesquisaram, que estudaram a fundo a documentação, tudo que tem de evidência da época da Segunda Guerra Mundial, do método do Hitler de agir, das suas políticas e tudo mais, concordam entre eles, todos eles concordam que Hitler era de extrema direita. E aí você me diz que não, é de esquerda, porque você leu um livro e tem parente que mora na Alemanha? É sério que você acredita nisso? E pior que ele acredita. O pior é que ele acredita. Aí você pega um Olavo de Carvalho que não sequer chegou na 8ª série porque não conseguia entender, não foi porque ele não teve a oportunidade de estudar, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, e aí que eu acho que a escola falhou, porque não consegue perceber essas necessidades de algumas pessoas, não consegue mudar o método de ensino para que aquela pessoa consiga se adequar ao processo de aprendizagem, e essas pessoas ficam à deriva. O Olavo de Carvalho é um exemplo de uma pessoa que cresceu à deriva. E ele se acha filósofo, porque ele se acha um entendedor de coisas que ele não faz ideia de como funciona. Né? Ele é o maior entendedor do que não entende nada, infelizmente. Eu não consigo dar pitaco num assunto que eu não tenho o mínimo de entendimento, então eu fico ouvindo. Gosto muito de ouvir pessoas que entendem de um assunto que eu não consigo compreender. Né? E essas pessoas não têm isso. E aí a educação falhou, eu acredito, né? Que a educação falhou nesse ponto. Uma sala com 40, 50 alunos, que já chegou a ter, né? Eu já estudei numa sala que tinha 45 alunos. É impossível um professor dar atenção naquele aluno que não consegue entender o assunto. E aí todo mundo passa como uma manada, né? Uma manada. E aí 2 ou 3 entendeu o que aconteceu e consegue. O restante fica assim, à deriva. E quando ele se encontra numa tábua que o dá um certo conforto, ele agarra com todas as forças. Porque ele está à deriva no conhecimento. E aí a tábua que chega para ele é a tábua da desinformação. Né? Porque ele não foi capaz de entender como é o arranjo das partículas em suspensão no universo, vamos dizer assim, né? E é mais fácil entender que a gente vive num domo plano criado por Deus ali e aquilo ali. Porque é mais fácil, é mais simples. Né? É mais fácil entender que existe uma conspiração na comunidade acadêmica de que as pessoas devem morrer até que se tenha condições de comprar um remédio muito caro. E, de fato, isso pode acontecer em uma ou em outra indústria farmacêutica. Mas não é uma regra na academia. Até porque, para a ciência, não dá para esconder as coisas por muito tempo. Nós temos aí centenas, talvez até milhares de pessoas pesquisando sobre o assunto da Covid nesse momento. Não dá para conspirar todo mundo junto. Não dá para conspirar toda a academia científica do mundo todo contra um visionário que virou presidente da República no Brasil e que ele é o detentor da verdade. Sabe? Não dá. Mas para essas pessoas é mais fácil acreditar nisso. Porque elas estavam à deriva. Então eu acho que o sistema educacional brasileiro e mundial precisa de mudar um pouco a forma de lidar. E talvez, se a gente tivesse aplicado o método de Paulo Freire no Brasil, talvez a gente não estaria desse jeito aqui no Brasil. Porque Paulo Freire fazia exatamente o contrário. Ele tentava trazer para a realidade da pessoa a forma de ensiná-la e não a decorar as coisas, como o professor Alberto falou, mas sim ensiná-la, né? Com coisas da realidade dela, para trazer ela para o conhecimento e, a partir daí, levando ela para cada vez mais alto. Porque a ciência é assim, né? São pequenos blocos que cientistas, ao longo do tempo, vão colocando no muro da ciência. Alguns blocos são tirados porque se percebe que aquele bloco estava errado, mas a grande maioria dos blocos dá sustentação para os cientistas que vão chegando no futuro. Né? Albert Einstein não seria nada sem as afirmações de Newton antes dele. E antes de Newton, Galileu Galilei e por aí vai. Então a ciência é uma construção de blocos. Né? Um celular hoje, um smartphone, esse trocinho aqui, não seria nada sem um conhecimento básico de eletrônica há 200 anos atrás. Que inclusive a eletricidade, há 200 anos atrás, servia para fazer números circenses em circo. Ninguém via utilidade na eletricidade quando se descobriu a eletricidade.
né? Quando o volta, que o volts que a gente fala da tensão elétrica é em homenagem ao nome dele, quando ele empilhou, se não me engano, foi cortiça com um outro metal e embebedou ele com ácido e percebeu que ali tinha alguma coisa, aquilo não servia para nada. Só servia para dar susto em pessoas dentro de circo. Fazer sapo morto se mexer e fazer número de circo. E hoje a gente não vive sem a eletricidade. É ciência de base. Né? É ciência de base. Mas eu vou repetir só para terminar. A gente falhou, né? A educação falhou em trazer essas pessoas que não entenderam o que estava acontecendo dentro de uma sala de aula, né? A molecada, a maioria vai para a escola só para poder encontrar uma namoradinha, ouvir uma música e bagunçar, né? Todo mundo passa direto, ninguém tem uma atenção um pouco mais focada do professor. E aí o cara cresce à deriva e qualquer pedaço de tábua que aparece boiando perto dele, ele se agarra com todas as forças. E aí talvez seja tarde de tirá-lo ele dessa tábua e trazer ele para o grande navio que é do conhecimento. Ele não se sente seguro. Eu vejo pessoas agarradas em crendices que só vão, se acontecer com elas, vão levá-las à morte. E elas vão morrer acreditando nessas coisas, sem essa possibilidade de abrir a mente para algo que elas não foram preparadas no passado. É mais ou menos isso que eu queria dizer, e eu também não quero me estender muito, porque eu falo demais. Alberto, fica à vontade aí, e aí depois só já encerra com as considerações finais e encerramento, por favor. Puxa vida, vocês falaram coisas assim extremamente interessantes e que realmente levam a muita reflexão, né? Mas aproveitando um pouco o que o Marcos e o Dão falaram, né? Sobre a questão da politização, né? O ser humano, a natureza humana, ela é diversificada, né? E em sendo diversificado, praticamente todo tema na vida é polemizada, porque as diferenças existem, né? Agora, como saber trabalhar essa politização é que é uma questão interessante, né? E isso a gente vai remover uma fala inicial, acho que foi do próprio Anderson que falou, ou o Dão. Diante da politização, tem duas coisas que são muito importantes, né? Ter a sutileza de filtrar a informação, né? Que isso depende muito da forma da educação, a formação do camarada, e também das mídias, né? Então, o que a gente quer dizer? Diversidade humana existe, sempre vai haver politização. Agora, essa politização ela vai ter um tratamento mais sério quanto mais as mídias e os filtros das informações, através dos elementos que eu sustento, tem, assim, uma forma de capacidade para desenvolver isso daí. A mídia, através da descrição cada vez mais imparcial, mas colocando as coisas da maneira real. E o filtro da informação, através da capacidade humana de refletir e não agarrar na tábua, como disse agora o Anderson, né? Então, esse seria o ponto 1. O ponto 2, o seguinte, né? Que, graças a Deus, a ciência sempre vai ser um instrumento que vai contestar o processo do lucro desvairado, ou do capitalismo selvagem, né? E a gente acha que a ciência, ela sobrepõe essa questão do capitalismo selvagem, e ela só vai perder o papel se ela deixar de fazer isso daí. Então, a ciência, realmente, ela tem que buscar aquilo que se entende dentro de um consenso que é verdade, independentemente do lucro ou não. E a última coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, né? Nós, da sociedade, falamos da universidade e tudo, mas a gente não pode esquecer da questão da história humana, né? A história, as pessoas que fazem a história, que descrevem a história, são pessoas importantíssimas, porque a gente só pode entender a situação atual olhando um pouco o processo evolutivo nosso, de como a gente caminhou
dentro do processo histórico, como acabou de dizer o Anderson, né? Veio Einstein, mas antes veio Newton, antes veio Galileu, e assim por diante, né? Então, a história é responsável por contar esse processo de construção. A partir do momento que a gente perde o senso histórico, a gente acha que tudo sai da invenção imediata. E, para reforçar um pouco a questão da história, né, que é uma ciência humana, eu também colocaria a filosofia, né? Porque o que a filosofia faz? A filosofia analisa o processo histórico e projeta o que pode ser um futuro em função da nossa trajetória humana. Então, desvalorizar as ciências humanas, sobretudo a história e a filosofia, é a gente perder o rumo da nossa nau. É um pouco por aí. Vamos para as considerações finais aí, todo mundo faz as considerações e já se despede, por favor. Quem começa? Eu vou começar aqui, Roberto, desculpa. Eu achei que eu tinha ligado o microfone, eu acabei esquecendo de ligar ele aqui. Mas vamos na sequência, de repente eu começo aqui, aí Navarro, depois o Dão, aí o professor Alberto finaliza junto com o Ulisses. Pode ser assim? Acho que tá legal. Beleza. Eu tenho ainda bastante esperança de que a gente consiga reverter esse quadro. Eu acho que não vai ser tão breve, mas vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que a gente consiga reverter sim. Eu quero agradecer aí as pessoas que nos acompanhou a essa live. A Sociedade dos Pensadores ainda tem aqui um alcance muito pequeno, mas eu acho que se a gente conseguir abrir os olhos de pelo menos uma pessoa, a gente já conseguiu atingir o objetivo. Então eu quero agradecer a todo mundo. Se o pessoal quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, o link ainda é um link muito grande, muito difícil de copiar na tela do computador. Então pesquisem lá, Sociedade dos Pensadores, o nosso logotipo está lá, é facinho de encontrar. E quem sabe a gente precisa de atingir um número mínimo de pessoas para conseguir mudar esse endereço bizarro gigante que aparece aqui no YouTube, né? Então eu tenho plena consciência de que esse link aqui é horrível, copiado aqui da tela do computador, né, do vídeo, para que você se inscreva lá. Mas, se puder, se vocês tiverem interesse, nos acompanhar por lá também, ou nos acompanhem aqui pelo Facebook, já é de grande ajuda. Quero agradecer a todo mundo aí, a todos que se disporam a comentar aqui no vídeo. Muito obrigado e boa noite para todos. Navarro, com você, meu amigo. Tá ok. Nas considerações finais, eu vou fazer uma última colocação bem breve sobre a anticiência. Ela deve ser enfrentada, então, a partir com ações de investimento em pesquisa e difusão de conhecimento, simpósios, seminários, convenções, feiras de ciências, feiras de inovação, investimento em ciência sem fronteira, intercâmbios, dentre outras medidas de investimentos. Infelizmente, o atual governo ele fez tudo ao contrário. Ele cortou a primeira coisa da ciência sem fronteira, as bolsas sanduíche, o mestrado, doutorado aqui no Brasil, uma extensão em algum país cooperador. Ele cortou simplesmente nos primeiros meses de mandato. Então, isso tem que retornar para que os nossos cientistas tenham subsídios e consigam nos ajudar em todas as criações e todas as novidades da ciência que só vêm para ajudar toda a população. Eu agradeço, então, a participação de todos os membros, agradeço a todos que estão na sintonia e em breve estaremos juntos novamente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra. Isso aí. Quero agradecer também às pessoas que estiveram aqui ligadas com a gente. Minha internet hoje estava muito ruim, caí várias vezes aqui, algumas vezes aqui durante a live. Me comprometer aqui
acho que os companheiros também a realmente trazer mulheres para o nosso grupo, para não ficar esse grupo de barbudos aqui, e saber que o conhecimento feminino é salutar para toda a sociedade, que elas venham aqui e contribuam também junto com a gente. E realmente estamos vivendo esse período nefasto do negacionismo, né? Igual eu falei, ele foi capaz de colocar no poder pessoas que idolatram o negacionismo, né? Então, o mundo realmente precisa de uma reforma para voltar às suas bases verídicas, né, e verdadeiras. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês da bancada e até uma próxima oportunidade. Professor Alberto, a palavra é sua. Pois não. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós fizemos aí uma discussão ampla, mas não é para as pessoas acharem que não existe alternativa, porque a sociedade sempre evoluiu e vai evoluir. A maioria desses problemas que nós colocamos são problemas que são superáveis, e a inteligência humana vai superar. Nós tivemos, em épocas e séculos anteriores, muitos problemas também, certo? E a discussão, o levantamento dos problemas, que é um pouco que nós fizemos hoje, é esse processo que auxilia na resolução. Porque se todo mundo achar que está ótimo, que é assim mesmo, aí não muda, né? Um dos piores processos para não desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento humano, é o conformismo. O dia que a gente conformar, se estiver conformado com tudo que está aí, certo? Tudo vira natural, então não há evolução. Né? Então, eu creio firmemente que nós vamos evoluir, que nós vamos superar todas essas questões. Agora, essa esperança que nós temos, como diz o filósofo, né? A esperança não é esperar, é a esperança no sentido de busca, né? A gente tem que buscar. A gente sabe que vai mudar, a gente tem a esperança que mude, mas tem que buscar a mudança, né? Não adianta ficar falando, não, vão mudar. Quer dizer, nós somos pequenos tijolos que a união nossa vai fazer mudar isso daí, né? E a gente tem que ser, no bom sentido, semelhante ao Covid-19, né? Espraiando as coisas, né? Ter o R0 nosso de uma maneira assim bastante grande. R0 é a capacidade de difundir as coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que diagnosticar, difundir e ser, assim, bastante incentivador no sentido de difundir as ideias. E, finalmente, gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam, né? E agradecer também aos colegas, né? Que aí, juntamente, todos nós, conseguimos aí, dentro de um processo do nosso alcance, buscar contribuir com a discussão desse tema tão importante. O meu muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, Alberto, Dão, Marcos e Anderson, pela conversa de hoje. Eu espero que, como o professor falou, esperamos que tenha sido um brilho aí de esperança, de análise, né? Análise conjuntural, e que passe um pouco da esperança, né? Esperando sem esperar, nessa questão aí desse obscurantismo aí negacionista. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado mesmo. A gente vai ter uma próxima live na quinta, e próxima segunda a gente já tem um assunto que vai ser... Me fugiu o nome... Desculpa, pessoas. Me fugiu o nome do próximo assunto. Anderson, quer me lembrar? Cara, se eu não me engano, a gente ia... professor Alberto ia trazer alguém da Unicamp para conversar com a gente sobre a pandemia. Das escolas. Exato, sobre a pandemia e a reabertura das escolas. Legal, é verdade.
Pessoal, então, desculpa, obrigado, Anderson. Na próxima segunda, então, a gente vai conversar sobre a reabertura, a gente vai trazer alguém para ser entrevistado por nós com essa questão, né, sobre a perspectiva médica da reabertura das escolas. Agradecemos a todos que compareceram, curtam e compartilhem esse conteúdo. Muito obrigado pela presença hoje. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.